No princípio, não havia cor, nem som, nem tempo, apenas o silêncio e o sopro invisível de um Deus prestes a criar o impossível. Então, o Eterno falou. Sua voz ecoou no vazio, como um trovão suave cheio de vida. Haja luz! E a luz surgiu, brilhante, pura, dançando sobre as águas, e o coração do universo começou a pulsar. Deus separou a luz das trevas, e chamou a luz dia, e as trevas noite, e assim nasceu o tempo. As águas dançaram sob o comando divino. Do caos, Deus fez o firmamento e separou o alto do profundo. E o céu se abriu como um manto azul bordado de luz, o lar do vento e do canto das aves. As águas recuaram e deixaram ver a terra firme, montanhas erguidas pela mão invisível do Criador. Produz a terra relva verde. E o chão respondeu com vida. O primeiro verde do mundo. Florestas se ergueram. Frutos coloriram os galhos. A criação se tornava poesia viva. E Deus fez o sol o rei do dia para aquecer e governar o brilho da vida. E pôs no céu a lua e as estrelas, pequenas testemunhas de sua grandeza. O cosmos inteiro cantou. Cada estrela brilhava como nota da melodia divina. E Deus encheu os mares de vida. Golfinhos, baleias e peixes dançavam ao som do Criador. Aves de todas as cores cruzaram o céu. O firmamento se tornou um coral de liberdade. E a terra se encheu de vida. Fortes e mansos, todos respirando a mesma paz. Então, Deus moldou o homem do pó da terra, sua obra-prima, feita à sua imagem. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem abriu os olhos e viu o Criador. Do homem Deus tirou a mulher e uniu seus corações com amor eterno. O Éden florescia, cada cor, cada som, cada vida proclamava a bondade de Deus. Então, no sétimo dia, Deus descansou e o silêncio foi doce como uma canção de paz. A mesma luz que brilhou no princípio ainda nos alcança em cada novo amanhecer. Ele nasceu diferente. Enquanto outras crianças cresciam normalmente, ele se tornava cada vez maior. Seus pais filisteus olhavam com espanto. Aquele menino seria algo extraordinário. O nome dele era Golias. E ele não era apenas grande, era gigantesco. Mas tamanho não é destino, e foi aí que tudo começou a dar errado. Golias cresceu em Gate, cidade dos filisteus, inimigos declarados de Israel. Desde pequeno, ele ouvia histórias sobre o Deus dos hebreus, histórias de milagres, do mar que se abriu, de muralhas que caíram. Mas Golias fez uma escolha. Ele desprezou tudo isso. Enquanto crescia em altura, sua arrogância crescia ainda mais. Ele não viu seu tamanho como responsabilidade, viu como poder. E poder sem caráter é a receita perfeita para a destruição. Você vai descobrir agora a história que ninguém conta. Como um homem que tinha tudo para ser lembrado como herói, se tornou o símbolo da derrota. Esta é a história de Golias, o gigante que escolheu o caminho errado. Os anos passaram e Golias se tornou uma máquina de guerra. Media quase 3 metros de altura. Sua armadura pesava 57 quilos, mais do que um homem comum poderia carregar. A ponta de sua lança pesava 7 quilos de ferro puro. Quando ele andava, o chão tremia. Quando ele gritava, os exércitos inteiros se calavam. Mas havia algo pior que sua força física: sua boca.
Golias não era apenas um soldado. Ele era um blasfemador profissional. Cada vitória o tornava mais arrogante. Cada inimigo derrotado alimentava seu orgulho. Ele começou a acreditar que era invencível, que nenhum deus poderia detê-lo. Os filisteus o adoravam. Ele era o campeão deles, o terror dos campos de batalha. Onde Golias aparecia, vitória aparecia. Ele se tornou mais que um guerreiro, se tornou um ídolo. E ídolos sempre caem. Golias olhava para os hebreus com desprezo. Aquele povo fraco, pensava ele, com seu Deus invisível. Ele havia derrotado tantos que começou a acreditar que sua força vinha dele mesmo. Esqueceu que cada dom, cada talento, cada habilidade vem do alto. Esse foi seu primeiro erro fatal. Durante 40 dias, Golias fez algo terrível. Todas as manhãs e todas as tardes, ele saía de sua tenda e desafiava o Deus vivo. Não apenas Israel, ele provocava o próprio Senhor dos Exércitos. Escolha um homem para lutar comigo, ele gritava. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas quando eu vencer, vocês serão nossos escravos. O vale de Elá ecoava com sua voz. Soldados experientes tremiam, reis ficavam paralisados. O medo se espalhava como veneno. Mas Golias não percebia algo crucial. Quanto mais ele desafiava, mais perto estava de seu fim. Ele ria do silêncio de Israel, zombava da fé deles, cuspia no nome do Deus que eles serviam. Para ele, aquilo era entretenimento. Ele não sabia que cada palavra blasfema era outro prego em seu caixão. A Bíblia é clara. Não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Golias estava semeando morte, e a colheita estava chegando. Seu segundo erro fatal. Ele confundiu paciência de Deus com fraqueza de Deus. Então, em um dia comum de blasfêmia, algo diferente aconteceu. Um jovem apareceu no vale. Não era soldado, era pastor. Não tinha armadura, tinha um cajado. Não vinha do exército, vinha das ovelhas. O nome dele era Davi. Quando Golias viu aquele garoto ruivo, de rosto corado, segurando pedras, ele sentiu algo que não sentia há anos. Raiva misturada com ofensa. Sou eu algum cachorro para você vir a mim com paus? Ele rugiu. Venha, vou dar sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mais blasfêmias, mais arrogância, mais desprezo. Mas Davi não tremeu. Ele olhou para aquele monte de músculos e metal e disse algo que ecoaria pela eternidade. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E ali, naquele momento, Golias teve a chance de se arrepender, de baixar a cabeça, de reconhecer que havia um poder maior que ele. Mas gigantes orgulhosos não se curvam, eles caem. Golias avançou confiante. Seus passos eram pesados, decididos. Ele já imaginava como destruiria aquele menino. Já sentia o gosto da vitória. Davi correu em sua direção. Não fugiu, correu para o gigante. Uma pedra voou pelo ar. Pequena, lisa, perfeitamente escolhida. O som cortou o vento como um sussurro de julgamento. E então, silêncio. A pedra atingiu Golias bem na testa, no único lugar desprotegido. O gigante que provocou Deus por 40 dias, que humilhou um povo inteiro, que se achava invencível, caiu. O chão tremeu quando seus quase 3 metros desabaram. A armadura de 57 quilos bateu na terra com um som que ecoou por todo o vale. Os filisteus ficaram paralisados. Israel ficou em silêncio por um segundo e então, o grito de vitória explodiu. Davi pegou a própria espada de Golias e cortou sua cabeça. O gigante que viveu pela violência morreu pela violência. O homem que blasfemou contra Deus foi silenciado por Deus. A queda não foi surpresa. Foi inevitável. A história de Golias não é sobre altura, é sobre escolhas. Ele nasceu com um dom extraordinário. Poderia ter usado sua força para proteger, poderia ter usado sua influência para liderar, poderia ter sido lembrado como herói. Mas ele escolheu o caminho errado. Escolheu a arrogância em vez da humildade. Escolheu blasfemar em vez de reverenciar. Escolheu acreditar em si mesmo em vez de reconhecer o Criador. E cada escolha o levou mais perto da queda. A verdade que Golias descobriu tarde demais. Não importa quão grande você seja, quão forte você seja, quão poderoso você pareça, diante de Deus, todos nós somos pequenos. O tamanho dele não salvou. A armadura não protegeu. A força não foi suficiente. Porque
quando você segue o caminho do mal, quando você desafia o Deus vivo, quando você constrói sua vida sobre orgulho e blasfêmia, o fim é sempre o mesmo: derrota. Golias caiu, não porque Davi era forte. Golias caiu porque Deus é justo. Quantas vezes você confiou mais em você do que em Deus? Quantas vezes você olhou para seus talentos, suas conquistas, sua força e pensou: eu não preciso de ninguém? Golias está gritando através dos séculos: esse caminho só leva à queda. Não importa o que você tenha conquistado, não importa o quão grande você se sinta, se você seguir o caminho da arrogância, se você desafiar o que é sagrado, se você construir sua vida longe de Deus, a pedra já está voando na sua direção. Mas ainda há tempo. Ao contrário de Golias, você ainda pode escolher. Você pode dobrar os joelhos antes de cair. Pode reconhecer que precisa de Deus antes que Deus precise te ensinar da forma difícil. A diferença entre Davi e Golias não foi o tamanho, foi a humildade. Um era pequeno, mas confiava em Deus. O outro era gigante, mas confiava apenas em si mesmo. E no final, o pequeno que confia em Deus sempre vencerá o gigante que confia em si mesmo. O caminho do mal sempre parece forte no começo, parece poderoso, parece vencedor, mas o fim é sempre o mesmo: derrota diante de Deus. Golias não perdeu apenas uma batalha, ele perdeu sua vida, sua honra, sua memória. Hoje, seu nome é sinônimo de derrota, de orgulho que foi destruído, de gigante que caiu. E você? Que escolha vai fazer hoje? Vai construir sua vida sobre arrogância ou sobre fé? Vai confiar em sua própria força ou no poder de Deus? Vai blasfemar ou vai adorar? Porque se Golias nos ensinou algo, é isto: o caminho do mal pode parecer forte, mas sempre termina com uma queda, e não há armadura que proteja você da justiça de Deus. Compartilhe esta história e escreva nos comentários: eu escolho o caminho de Deus, não de Golias. Que essa verdade acorde seu coração e te lembre: gigantes caem, mas quem confia em Deus permanece de pé para sempre. O fim do caminho errado é sempre o mesmo: derrota total diante do Deus eterno. Imagine perder tudo em um segundo: sua família, seus amigos, seu nome. Imagine que um simples toque pudesse matar alguém. E imagine passar 10 anos sem sentir o calor de um abraço. Essa era a vida dele. Jerusalém, ano 30. Um homem sem nome, porque leprosos não tinham direito a nome. Ele acordava todas as manhãs olhando para as próprias mãos. Mãos que um dia abraçaram seus filhos. Agora eram sua prisão. Impuro era a única palavra que ouvia. 10 anos vivendo como um fantasma. 10 anos morrendo estando vivo. Até que um dia ele ouviu algo diferente. Vozes de alegria. Jesus. O nome ecoou como um trovão em seu peito. O rabi que curava cegos, que fazia paralíticos andarem, que tocava os intocáveis. E naquele momento algo aconteceu. Pela primeira vez em 10 anos, ele sentiu fé. Se eu conseguir chegar perto dele, talvez... Suas pernas fracas começaram a se mover. 1 passo, 2, 3. Em direção à multidão. Em direção à última esperança. Mas então... Impuro! Afastem-se! Protejam as crianças! A multidão recuou. Mães esconderam seus filhos. Homens levantaram as mãos como se ele fosse um monstro. E ele caiu de joelhos. 10 anos de rejeição esmagando seu peito. Lágrimas queimando seu rosto. E em desespero total ele gritou: Jesus, eu sei se tu quiseres, pode me curar? E o mundo parou. Jesus parou e se virou. A multidão silenciou. O vento parou de soprar. E ele caminhou em direção ao leproso, em direção ao rejeitado. Os discípulos tentaram segurá-lo, mas nada poderia impedir aquele amor. Jesus se ajoelhou, olhou nos olhos daquele homem e, com lágrimas escorrendo, ele disse apenas 2 palavras: Meu filho, eu quero curá-lo. E então ele tocou. E no instante em que sua mão encontrou aquela pele doente, luz explodindo daquele toque, a lepra dissolvendo, pele nova nascendo, dedos que estavam mortos voltando à vida, e pela primeira vez em 10 anos, ele olhou para as próprias mãos e elas eram perfeitas. Eu estou curado, ele gritou. Ele chorou, ele riu, ele dançou. Curado! Curado! A multidão explodiu. Pessoas caindo de joelhos, mães chorando, crianças saltando. Milagre! É um milagre! Glória a Deus! Mas sabe o que é mais incrível?
Não foi só a pele que foi curada naquele dia. Foi a alma. Aquele homem não ganhou apenas mãos novas. Ele ganhou uma vida nova, um nome novo, uma identidade nova. Porque Jesus não veio ao mundo apenas para curar doenças. Ele veio para curar corações mortos, para tocar almas quebradas, para dizer a cada um de nós: você não está longe demais. E aquele homem correu. Correu para abraçar sua mãe. Correu para pegar seus filhos no colo. Correu para tocar tudo o que havia perdido. 10 anos sem um toque, restaurados em 1 segundo. E sabe por que essa história ainda nos arrepia hoje? Porque todos nós somos esse leproso. Talvez você não tenha lepra na pele, mas talvez você tenha na alma. Talvez você se sinta rejeitado, sujo, impuro, esquecido, distante de Deus. Mas eu preciso que você ouça isso. Neste exato momento, Jesus está olhando para você com os mesmos olhos que olharam para aquele leproso. E Ele está dizendo: eu quero curar você. Eu quero tocar você. Eu quero restaurar você. Porque o Jesus que curou aquele leproso é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o toque que mudou tudo naquele dia está disponível para você agora. A pergunta não é: Jesus pode me curar? A pergunta é: você vai deixar Ele te tocar? Porque ninguém está longe demais para o toque de Jesus. Meu filho, eu te amo. Apenas venha a mim. Esta é a história de como uma simples órfã salvou um reino inteiro da destruição. Esther era uma jovem órfã que vivia humildemente, criada com muito amor por seu primo Mordecai. Ela era linda por dentro e por fora, com um coração puro e gentil, mas sua vida era simples, longe dos palácios e das riquezas. Enquanto isso, o poderoso rei Assuero governava sozinho de seu magnífico trono dourado. Sua rainha havia partido e seu coração estava vazio e solitário. O palácio era lindo, mas faltava amor. Um dia, o rei ordenou: busquem as mais belas jovens do reino. Quero escolher uma nova rainha. E assim, um grande concurso foi anunciado por todas as províncias. Mordecai disse a Esther: você deve ir ao palácio. Talvez Deus tenha um plano especial para você. Esther tinha medo, mas confiava em Deus. Ela orou: se é tua vontade, Senhor, eu irei. Centenas de jovens foram ao palácio, todas querendo a coroa real, mas Esther era diferente. Enquanto as outras eram vaidosas e orgulhosas, Esther permanecia humilde e bondosa. Ela tinha algo especial que nenhuma outra tinha: um coração puro. Quando finalmente chegou o dia de Esther encontrar o rei, algo mágico aconteceu. No momento em que o rei Assuero viu Esther, seu coração parou. Foi amor à primeira vista. Ele viu nela não apenas beleza exterior, mas também sabedoria, bondade e graça. E assim, Esther foi coroada. De órfã, humilde, vivendo em uma casa simples, ela se tornou a rainha da Pérsia. Todo o reino celebrou com grande alegria. Deus havia elevado Esther ao lugar mais alto do império, mas Esther não sabia que um grande perigo estava chegando. Um homem mau chamado Amã subiu ao poder. Ele era o segundo em comando do reino, logo abaixo do rei. Amã era cheio de orgulho, arrogância e maldade. Seu coração estava cheio de ódio. Amã ordenou: Todos devem se curvar quando eu passar. E assim, sempre que Amã caminhava pelas ruas, todos se curvavam diante dele em sinal de respeito. Mas havia um homem que não se curvava: Mordecai. Ele permanecia de pé, enquanto todos os outros se ajoelhavam. Nunca me curvarei a homem algum, só a Deus. Quando perguntaram por quê,
Mordecai respondeu com coragem: eu só me curvo diante de Deus. Quando Amã viu que Mordecai não se curvava, ficou furioso. Seu rosto queimou de raiva e então Amã descobriu algo. Mordecai era judeu e foi aí que Amã teve uma ideia terrível e maligna. Amã pensou: se não posso destruir apenas Mordecai, destruirei todo o seu povo. E assim, Amã planejou o maior genocídio da história: matar todos os judeus do império. Amã foi ao rei e o enganou com mentiras. Majestade, há um povo perigoso espalhado pelo seu reino. Eles não obedecem suas leis. Ordene que sejam destruídos. O rei, sem saber a verdade, confiou em Amã e assinou o decreto de morte. O decreto terrível foi espalhado por todas as 127 províncias. Em 30 dias, todos os judeus devem ser mortos. Quando o povo judeu ouviu, houve choro e desespero por todo o reino. Mordecai rasgou suas roupas em desespero e cobriu-se de cinzas. Ele enviou uma mensagem urgente para a rainha Ester: você precisa ir falar com o rei. Peça que ele cancele este decreto. Nosso povo inteiro será morto. Mas Ester respondeu tremendo: Mordecai, há uma lei no palácio. Quem for ao rei sem ser chamado será morto, a menos que o rei estenda o cetro de ouro. Eu não sou chamada há 30 dias. Se eu for, posso morrer. Então Mordecai enviou uma resposta que mudou tudo. Ester, não pense que escapará só porque está no palácio. Se você ficar em silêncio agora, a salvação virá de outro lugar. Mas você e sua família morrerão. Quem sabe, talvez você tenha se tornado rainha exatamente para este momento? Quando Ester leu essas palavras, lágrimas caíram de seus olhos. Ela finalmente entendeu. Deus não a havia feito rainha por acaso. Ela estava lá com um propósito: salvar seu povo. Ester tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela enviou uma mensagem: reúna todos os judeus e jejuem por mim durante 3 dias. Não comam nem bebam. Eu e minhas servas também jejuaremos. Então irei ao rei, mesmo sendo contra a lei. Se eu morrer, que eu morra. Por 3 dias e 3 noites, Ester orou e jejuou, pedindo coragem a Deus. No 3º dia, ela se vestiu com suas roupas reais mais lindas, respirou fundo e caminhou em direção ao salão do trono. Seu coração batia forte. A cada passo, ela pensava: posso morrer hoje, mas meu povo precisa de mim. Era o momento mais perigoso de sua vida. Quando Ester entrou no salão, o rei estava sentado em seu trono. Todos os guardas olharam. O silêncio era total. O rei poderia ordenar sua morte ali mesmo. Mas então o rei Assuero viu sua amada rainha e seu coração se encheu de amor. Ele estendeu o cetro de ouro. Ester estava salva. Deus havia protegido sua vida. O rei disse: Rainha Ester, o que você deseja? Até metade do reino eu darei a você. Mas Ester era sábia. Ela respondeu: se o rei me favorece, venha você e Amã a um banquete que preparei hoje. No banquete, Amã estava orgulhoso, pensando que era especial. Ele não sabia do que estava por vir. O rei perguntou novamente: Ester, qual é seu pedido? Mas Ester disse: venham amanhã a outro banquete, e então revelarei. No segundo banquete, Ester sabia que era a hora. Com lágrimas nos olhos, ela respirou fundo e disse:
Ó rei, se tenho achado favor diante de ti, peço que me dê minha vida e a vida do meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos. O rei ficou chocado. O quê? Quem ousa fazer isso? Esther apontou para Amã com mão trêmula e disse: o adversário e inimigo é este homem mau. Amã empalideceu de terror. Sua maldade havia sido revelada. O rei, furioso, ordenou que Amã fosse preso e punido. Amã foi levado e Mordecai foi elevado ao seu lugar de honra. O decreto maligno foi cancelado. Os judeus puderam se defender. E assim, o povo judeu foi salvo da destruição. Esther havia arriscado sua vida. Você já teve um sonho tão grande que as pessoas riram de você? José teve, e esse sonho custou tudo, porque seus próprios irmãos jogaram ele num poço escuro para morrer só porque ele era o favorito do pai e porque sonhou alto demais. Mas esse poço era só o começo da maior aventura. José nasceu numa família com 12 irmãos, mas era diferente o favorito do papai, Jacó, que deu a ele uma túnica de muitas cores, linda, brilhante e única no mundo. Mas os irmãos ficaram com inveja enorme, porque trabalhavam no sol quente, enquanto José usava aquela túnica especial. José começou a sonhar sonhos estranhos, onde feixes de trigo se curvavam diante dele, e o sol, lua e 11 estrelas também se curvavam, e José, empolgado, contou tudo grande erro, porque os irmãos agora tinham raiva e tramaram algo terrível. Longe de casa, viram José vindo com a túnica brilhando, e um gritou que a chance deles tinha chegado. Então, agarraram José, arrancaram a túnica e jogaram no poço fundo e escuro, enquanto ele gritava pedindo ajuda. Mas eles sentaram para comer, e você imagina ser traído pela família. Comerciantes passaram indo para o Egito, e Judá disse para vendê-lo como escravo e ganhar dinheiro. Então venderam o irmão por 20 moedas, e José foi levado acorrentado, enquanto os irmãos pegaram a túnica, molharam com sangue de animal, dizendo que parece que foi devorado. E Jacó chorou tanto, porque todos acharam José morto, mas Deus tinha planos. No Egito, José foi vendido para Potifar, oficial do faraó, e tudo que José fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Então Potifar o colocou no comando, e José passou de escravo para administrador, mas a esposa mentiu sobre ele e foi jogado na prisão. Inocente, poço escuro, prisão escura, mas Deus não o abandonou. José interpretava sonhos na prisão e tudo acontecia. Então, 2 anos depois, o faraó teve pesadelos terríveis, com 7 vacas gordas devoradas por magras e 7 espigas cheias devoradas por secas. Ninguém explicava até o copeiro lembrar que tem um homem na prisão, e trouxeram José ao faraó. José, com 30 anos, ficou diante do homem mais poderoso, e Deus revelou tudo, dizendo que Faraó terá 7 anos de fartura, mas depois virão 7 anos de fome. Por isso, é sábio guardar alimento durante os anos de abundância. E o faraó ficou impressionado. Tirou seu anel real e colocou no dedo de José com correntes de ouro e roupas reais, dizendo que você governará
todo o Egito. José passou de prisioneiro a governador em um dia do poço ao palácio, e tudo aconteceu como previu, com 7 anos de colheitas incríveis. Enquanto José construiu celeiros gigantes e guardou montanhas de trigo, até que a fome chegou devastadora no mundo inteiro. E só o Egito tinha comida. Então pessoas vieram suplicando, e sabe quem veio? Seus irmãos. 20 anos depois, os irmãos chegaram diante do governador e se curvaram pedindo comida sem reconhecer José. Mas José os reconheceu, e o sonho virou realidade com feixes curvando e estrelas curvando. Tudo o que Deus mostrou estava acontecendo, e José podia se vingar prendê-las ou deixar morrer. Mas chorou tanto que o palácio ouviu e gritou: Eu sou José, o irmão que vocês venderam. Não tenham medo. Deus usou isso para salvar vidas. Não foram vocês, foi Deus. Então José perdoou completamente, trouxe Jacó e toda a família, cuidou de todos e salvou nações inteiras, porque o rejeitado virou Salvador. José viveu 110 anos, viu bisnetos e antes de morrer disse que Deus cuidará de vocês, porque quando tudo parece perdido, Deus escreve sua história linda. Se José tocou seu coração, peça para um adulto escrever que Deus tem um plano lindo para a minha vida e compartilhe para outras crianças conhecerem José, porque todo sonhador precisa saber que Deus nunca abandona quem confia nele. Agora, comenta aqui qual próximo tema bíblico você quer assistir. E nos ajude nesse projeto de Deus para abençoar as famílias. Enquanto todos tremiam de medo, uma mulher se levantou. Quando os guerreiros fugiam, ela ouviu a voz de Deus. O nome dela era Débora, a mulher que transformou o medo de uma nação em coragem divina. Israel vivia em silêncio, oprimido por um inimigo poderoso. O rei Jabim e seu comandante Sísera controlavam tudo com seus 900 carros de ferro. O povo havia perdido a esperança, achando que Deus os havia esquecido. Mas ele nunca esquece. No meio da escuridão, uma luz se acendeu. Não veio de um trono, nem de um soldado. Veio de uma mulher que acreditou quando ninguém mais acreditava. E foi essa fé que mudou o destino de um povo inteiro. Você vai descobrir agora como uma mulher simples se tornou a líder que inspirou uma geração, a verdadeira heroína da Bíblia. Jesus e a ovelhinha. O vento soprava sobre um povo cansado. Israel estava dominado, sem coragem, sem líderes. Sísera era tumido. Seus carros de ferro cortavam a terra e o som de suas rodas fazia o coração do povo tremer. Durante 20 anos, ninguém ousou enfrentá-lo. Mas mesmo quando o silêncio tomava conta de tudo, havia alguém que ainda acreditava. Sob uma palmeira entre Ramá e Betel, uma mulher julgava as causas do povo e falava em nome do Senhor. O nome dela era Débora. Ela não tinha trono, mas possuía autoridade. E ali, naquele lugar simples, Deus começou a falar. O que parecia o fim seria o começo da libertação. Débora orava e ouvia. E um dia, Deus falou com ela de forma clara: chame Baraque, filho de Abinoão, e diga que ele deve reunir 10.000 homens e lutar contra Sísera. Eu entregarei o inimigo em suas mãos. Débora não duvidou. Mandou chamar Baraque e falou o que Deus havia ordenado. Mas ele hesitou. O
medo o dominava. Ele olhou para Débora e disse: se você for comigo, eu irei. Mas se não for, eu não irei. Débora respondeu com firmeza: eu irei com você, mas saiba que a honra dessa vitória não será sua. Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Baraque reuniu seus homens e subiu ao monte Tabor. Débora foi com ele. O exército era pequeno, as armas simples, mas a fé era gigante. Do outro lado, Sísera vinha com força total. Seu exército cobria o vale e o brilho dos carros de ferro fazia o sol refletir como fogo. O som das rodas parecia anunciar o fim. Muitos de Israel queriam desistir, mas Débora permaneceu firme. Ela olhou para Baraque e disse: hoje o Senhor entregará o inimigo em tuas mãos. A confiança dela fez o povo acreditar. O medo se transformou em coragem e a batalha estava prestes a começar. O céu se escureceu, nuvens densas cobriram o vale e um vento forte começou a soprar. De repente, a chuva caiu com tanta força que o rio Quizon transbordou. A terra virou lama e os carros de ferro ficaram presos. Sísera gritou ordens, mas seus soldados entraram em pânico. Débora levantou a voz e declarou: levanta-te, Baraque. O Senhor entregou o inimigo em tuas mãos. O exército de Israel avançou e Deus lutou por eles. O medo se transformou em força, o impossível aconteceu diante de todos, e o inimigo que parecia invencível foi derrotado. Sísera fugiu, correndo entre as tendas, até encontrar abrigo com uma mulher chamada Jael. Ela o recebeu com gentileza, ofereceu leite e o cobriu com um pano. Cansado e confiante, Sísera dormiu, mas Jael sabia quem ele era. Com coragem e firmeza, ela pegou uma estaca e pôs fim ao terror que ele espalhava. Assim, a palavra de Débora se cumpriu. Deus entregou o inimigo nas mãos de uma mulher. Quando Baraque chegou, Sísera já estava morto. A opressão tinha terminado e o medo deu lugar à liberdade. Quando a notícia se espalhou, o povo de Israel se reuniu. Débora e Baraque cantaram um cântico de vitória. Louvai ao Senhor, porque os líderes se levantaram e o povo se ofereceu voluntariamente. Era uma música de alegria, fé e gratidão. As pessoas dançavam, choravam, se abraçavam. O Deus que parecia distante estava presente novamente. E por meio da fé de uma mulher, Israel voltou a viver em paz. Durante 40 anos, a terra descansou. A história de Débora mostra que a coragem não vem da força, mas da fé. Quando todos se calaram, ela se levantou. Quando ninguém acreditava, ela ouviu Deus e obedeceu. Uma mulher comum, guiada por um Deus extraordinário. E porque ela acreditou, um povo inteiro foi libertado. A fé de Débora é o lembrete de que Deus pode usar qualquer pessoa, homem ou mulher, para mudar o destino de muitos. Quantas vezes você já sentiu medo? Quantas vezes achou que Deus estava em silêncio? Assim como Israel, às vezes perdemos a fé. Mas mesmo quando tudo parece acabado, Deus ainda fala. Ele só precisa que alguém se levante. Hoje, talvez Ele esteja chamando você para ser como Débora. Alguém que confia, que ouve e que age. Não espere ser o mais forte. Espere ser o mais obediente. Débora acreditou e viu o impossível acontecer. E se você acreditar também, verá o mesmo Deus agir na sua vida. O medo não define o seu destino. A fé define. O mesmo Deus que levantou Débora
quer levantar você. Compartilhe esta história e escreva nos comentários. Eu quero ter a coragem de Débora. Que essa fé acenda o seu coração e desperte outros a acreditarem que Deus ainda fala, ainda liberta e ainda usa pessoas simples para fazer milagres extraordinários. Esta é a história de um homem que tinha força de gigante, mas perdeu tudo por amor. Sansão nasceu com um destino extraordinário. Desde o ventre de sua mãe, ele foi escolhido por Deus para ser um libertador. Seus cabelos nunca foram cortados e neles residia todo o seu poder sobrenatural. Enquanto crescia, Sansão se tornou o homem mais forte que já existiu. Ele tinha força para lutar contra 1000 homens. Os filisteus tremiam quando ouviam seu nome. Sansão era indomável. Ninguém conseguia derrotá-lo. Mas então, um dia, Sansão conheceu Dalila. Ela era linda, encantadora e sedutora. Sansão se apaixonou loucamente. Ele, que era forte demais para qualquer inimigo, se tornou fraco demais para seu próprio coração. Os filisteus viram a oportunidade. Eles foram até Dalila e ofereceram ouro e prata. Descubra o segredo da força de Sansão, disseram. Nós pagaremos bem. Dalila aceitou. Noite após noite, ela sussurrava nos ouvidos de Sansão. Me diga seu segredo, porque você é tão forte. Sansão resistiu, mas o amor o consumia. Finalmente, ele cedeu. Com lágrimas nos olhos, ele revelou: se cortarem meu cabelo, perderei toda a minha força. Aquela noite, enquanto Sansão dormia nos braços de sua amada, os filisteus cortaram seus cabelos. Quando acordou, Sansão tentou se levantar, esperando sua força de sempre. Mas ela não veio. Seus músculos não respondiam. Ele era apenas um homem normal agora. Os filisteus o prenderam, cegaram-no e o jogaram na prisão. Sansão havia caído. O homem que uma vez foi invencível agora estava acorrentado, cego e sozinho. Deia apus deia, na escuridão da prisão. Sansão moía grãos, como um escravo. Os filisteus riam dele, zombavam de seu sofrimento. Eles o chamavam de derrotado. Mas havia algo que não sabiam. Enquanto Sansão estava na prisão, seu cabelo começou a crescer novamente. E com ele, sua força retornava. Sansão orava: Senhor, me dê uma última chance, uma última oportunidade para fazer justiça. Um dia, os príncipes filisteus se reuniram no templo para fazer uma grande festa. Eles queriam celebrar sua vitória sobre Sansão. Centenas de homens estavam lá, comemorando, zombando. Então ordenaram: tragam Sansão. Queremos que ele nos divirta. Sansão foi levado para o templo. Entre os pilares, havia 3.000 filisteus na construção. O templo era apoiado por 2 grandes pilares. Sansão sussurrou uma oração: Senhor, fortaleça-me, ainda que seja desta vez. Seus músculos explodiram em força. Com as mãos, ele abraçou os 2 pilares e puxou com toda a sua força. O templo começou a tremer. A estrutura desabou. 3.000 filisteus morreram naquele momento. Sansão caiu com o templo, mas ele não morreu em vão. Ele morreu como um herói, não como um escravo vencido, mas como um libertador que enfrentou seus inimigos. Sansão havia perdido tudo, mas no final, ele venceu. Sua vida não foi sobre força,
era sobre redenção. Era sobre um homem que caiu, sofreu e se levantou para fazer justiça final. E assim, Sansão foi lembrado não por sua queda, mas pela sua vitória derradeira. Você viu como Sansão caiu, sofreu e se redimiu em um ato épico? Bem, Esther tem uma história muito parecida. Uma jovem que perdeu tudo, que teve que escolher entre sua segurança ou a vida de um povo inteiro. E ela fez uma escolha que mudou a história. Se você quer ver como tudo termina, assista a história de Esther no nosso canal agora. Você vai se surpreender. E não esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhuma história como essa. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.